Fala pessoal, tudo bem? Eu sei que algumas escolas, alguns colégios com esse novo itinerário formativo na trilha de matemática estão usando a linguagem de programação para ajudar a resolver alguns problemas. Eu trouxe mais um problema para a gente, que a gente vai usar de novo a linguagem Python para resolver. É o segundo problema da lista que eu criei. Então vamos lá. Nesse exercício aqui, antes de começar, eu vou pegar aqui o nosso programinha. Aqui no Visual Studio, eu vou clicar nesse sinalzinho aqui de mais no arquivo. Vou colocar aqui problema 2.py. Muito bem, então aqui já está pronto para a gente criar o nosso código. Mas antes, vamos pensar na parte matemática. O nosso código que a gente vai fazer, ele está voltado ao IMC. Espera aí, se minha caneta não está funcionando. Agora sim. Aqui, ó. O índice de massa corpórea. E perceba que o conceito matemático está aqui. Para eu calcular o índice de massa corpórea, eu pego a minha massa e divido pela minha altura ao quadrado. Muito bem. Aí aqui no exercício traz a seguinte informação. Ó. Sendo a massa em quilogramas e a altura em metros, esse índice auxilia médicos e nutricionistas na avaliação física de seus pacientes. Sua tarefa é criar um programa na linguagem Python que calcule e avalie o IMC do usuário, utilizando o seguinte critério. Está aqui o critério. Se o IMC for menor que 18,5, abaixo do peso ideal. Se for entre 18,5 e 25, mostrar que o peso é ideal. E se for maior que 25, está acima do peso. Bom, eu só não sei se eu falei aqui em cima, eu vou repetir, ó, abaixo de 18,5, o valor do IMC, é abaixo do peso ideal. Se eu mencionei peso ideal, peço desculpa. Bom, continuando. Seu programa deve contemplar os requisitos mínimos listados abaixo. Letra A. Aparecer na tela uma saudação e indicar para que serve o programa. Saudação é: olá, tudo bem? Ou olá, bem-vindo à calculadora IMC. Isso é um exemplo de saudação. Letra B. O programa deve pedir para o usuário sua massa em quilogramas e sua altura em metros. É importante ressaltar que no Python a gente não utiliza vírgula, a gente utiliza ponto. Então não existe 1,2, mas sim 1,2. 1,3 é 1,3 e assim por diante. Seu programa deve calcular e mostrar o valor do MC na tela. Então, o cálculo é uma coisa que acontece no programa. Só que depois de executar o cálculo, o programa tem que informar na tela, tem que aparecer na tela o valor do MC. E por fim, a última letra, a letra D, classificar o MC de acordo com a tabela. Uma coisa que eu quero deixar muito claro para vocês, que essa classificação que eu coloquei não é uma classificação real. Essa é uma classificação que eu coloquei para ser mais simples de executar o nosso programa, tudo bem? Se você quiser saber a classificação real, você pode procurar qualquer site legal, né? Site que traga informações reais de como que é a classificação do MC. Tem até diferença se é de gênero, mas não é nossa questão aqui. A gente vai utilizar a maneira simples que eu coloquei. Bom, o que a gente precisa para executar esse problema? Bom, precisamos calcular o MC. Mas, vamos seguir o passo a passo que está aqui, A, B, C, D. Primeiro, aparecer na tela uma saudação e indicar para que serve o programa. Vamos fazer. Então, eu vou chamar aqui de asterisco. Asterisco não, desculpa. Jogo da velha, que é um comentário. Não vai servir para nada pensando no programa, é só para a gente entender. Vou fazer aqui item A. Vou colocar minha saudação. Como eu vou só mostrar na tela, vou colocar print e vou escrever assim: olá, bem-vindo à calculadora IMC. Muito bem. Saudação feita. Essa é a informação que vai aparecer na tela. Agora vamos para o item B. Esse jogo da velha, lembrando, pessoal, é só um comentário. Você pode ou não colocar. É só para a gente saber o que a gente está executando. O item B, o programa deve pedir para o usuário sua massa em quilogramas e sua altura em metros. Se eu vou pedir para o usuário me informar, eu tenho que colocar um input. Mas onde eu vou colocar essa informação? Lembra que quando o usuário dá essa informação, é como se eu tivesse colocado numa gaveta. Você pegar a sua camisa e colocar na gaveta de camisa. Você pega uma meia, coloca na gaveta de meia, assim por diante. Mas como assim, professor gaveta? Essa informação tem que ser alocada em algum lugar. Esse lugar se chama variável. E essa variável, você pode dar o nome que você quiser. George, Joaquim, Maria, o que você quiser. Como eu vou informar massa, eu vou chamar ela de massa. Se quiser chamar só de M, tudo bem. Eu vou colocar aqui massa, vou colocar float, porque a massa é um valor que pode ter vírgula, né? Na verdade, é um número não inteiro.
é um número real, então pode ser 2,3, 4,5 e assim por diante. Float, como eu quero que o usuário insira esse valor, eu vou colocar input, abro aspas, e aí eu escrevo, digite o valor em quilogramas da sua massa. 2 pontos e um espacinho. Muito bem, acabei. Linha de baixo. Faço a mesma coisa para a altura da pessoa. Vou chamar de altura. Igual. Aí vou copiar aqui em cima. Float, input, digite o valor da sua altura em metros. Dá espacinho. Fechou. Sai do input. Muito bem, massa e altura estão feitas, ou seja, o item B está feito do programa. É importante você entender o que significa a linha 6 e a linha 7. A linha 6 significa que um valor que o usuário vai digitar vai ser alocado na variável massa. E a gente vai entender que o usuário escreveu corretamente que ali é o valor da massa dele. E embaixo, o valor da altura dele. Muito bem. Feito isso, a gente vai agora para o item C. O item C, ele está pedindo para o seguinte: seu programa deve calcular e mostrar o valor do MC. Essa parte é só calcular o valor do MC, mas aí volta a questão da gaveta. Você vai calcular, mas onde eu vou colocar esse valor do MC? Eu tenho que guardar em algum lugar. Eu preciso guardar. Note a necessidade, eu preciso guardar esse valor em algum lugar. O professor está dizendo para mim que eu preciso criar uma outra variável? Sim. Essa variável eu vou chamar de MC. Você poderia chamar do que você quiser. Ah, professor, posso chamar de x, que é mais simples? Pode, desde que você saiba que x representa MC. Eu vou chamar de MC porque fica mais fácil de ler ali na tela que eu estou guardando uma variável que chama MC. Ah, uma coisa muito importante, pessoal. Na programação, esse igual que está aqui é recebe. Significa que a variável que eu chamei de MC, ela vai receber uma informação. Essa informação vai ser uma continha, que é o valor da massa dividido pela altura vezes a altura, que nada mais é do que a altura ao quadrado. Antes de seguir, esse meu código ele tem um erro. Qual é o erro? Na programação, existe uma ordem para se executar o cálculo. Do jeito que está escrito essa linha aqui, o programa vai fazer o seguinte, ele vai pegar o valor da massa, vai dividir pela altura, e depois ele vai multiplicar pela altura. Ele não vai fazer o que eu quero. Como assim? O que eu quero é que o valor do MC, olha o que está escrito aqui, ele seja a massa dividido pela altura ao quadrado. Então ele vai pegar o valor da massa e dividir por uma coisa que está ao quadrado. Não é dividir pela altura e depois multiplicar por ela, não é isso. Então tem que tomar um cuidado. Como assim, professor, tomar um cuidado? O que eu quero dizer é que para essa informação que está aqui em cima estar associada ao código que você escreveu, você tem que escrever assim, massa, a barra que indica divisão, entre parênteses, altura, vezes altura. Dessa forma, o programa, o computador vai entender que primeiro ele tem que fazer altura vezes altura, ter essa informação ao quadrado, para depois fazer a massa dividido pela altura ao quadrado. Tudo bem? Aí vai estar certinho o nosso cálculo. Então aqui eu vou colocar o parênteses que estava faltando. Só um momentinho. Aí, esse parênteses, não foi. Agora sim. E aqui. Muito bem. IMC calculado. O que falta? Eu tenho que imprimir, mostrar na tela o valor do IMC dessa pessoa. Então, vou colocar um print, porque print é mostrar a informação. Como eu quero puxar o valor de uma variável, eu quero puxar o valor nesse print, o valor da variável IMC, eu ponho um F, abro aspas e escrevo o valor do seu IMC é... Pessoal, isso aqui é um texto que eu escrevi. É só um texto que vai aparecer na tela. Mas como que eu faço para aparecer a variável? Como assim? Aparecer o valor desse cálculo superior, desse cálculo da linha 10. Eu tenho que chamar a variável. Toda vez que você for chamar uma variável, você tem que escrever ela entre colchetes. Põe o F aqui e escreve ela entre colchetes. Aí o que significa? O programa vai rodar o valor do seu MC é, aí ele vai trazer o valor. Ele vai trazer o resultado desse cálculo. Por que ele vai trazer o resultado desse cálculo? Porque o resultado desse cálculo está dentro dessa variável MC.
e ele vai chamar, ele vai abrir a gaveta e falar assim, ó, tá aqui, esse é o resultado do seu MC. Antes da gente continuar o programa, vamos rodar, só para dar um exemplo, ó. Vamos rodar. Aqui, ó, olá, bem-vindo, calculador MC. Tá aqui, vê a saudação, e aqui embaixo, digite o valor em quilogramas da sua massa. Eu vou digitar 100 quilos. Muito bem. Embaixo, digite o valor da sua altura em metros. Vou colocar 2. Por que eu coloquei esse valor? Porque é mais fácil da gente fazer o cálculo. É mais fácil da gente testar qual é o valor que tem que dar. Se a massa da pessoa é 100 e a altura da pessoa é 2, só colocar as unidades aqui para ficar bonitinho, é fácil a gente calcular esse MC. No papel, o cálculo seria quanto vale a massa? 100. Quanto vale a altura? 2 ao quadrado, que é 4. O IMC tem que dar 25. Será que bateu? Vamos ver? Então, vou colocar aqui a altura 2, a massa está 100, aperto o Enter. Ó, deu 25. E ainda ele escreveu, o valor do seu MC é 25. Perceba que ele chamou o valor que está armazenado nessa variável IMC. O valor que está armazenado nessa variável IMC é 25, porque foram os valores que eu coloquei. Então, está certinho o nosso programa, vamos seguir. O último passo, que é o item D, é só fazer uma classificação, que é muito parecido com o que a gente fez no problema 1 da nossa lista. Então, vamos fazer o seguinte, vamos classificar usando o que está aqui na nossa listinha. Vamos fazer o seguinte, if, espera aí que não foi, agora sim vai, if, se o IMC for menor que 18,5, lembra que não usamos vírgula, coloca 2 pontos. Você vai imprimir na tela, print, abre aspas, não precisa do F, porque eu não chamo variável nenhuma, você está abaixo do peso ideal. Muito bem. Acabamos esse if e vamos para o próximo. Lembrando que, pessoal, eu vou fazer do jeito mais simples. Se você quiser usar outras condicionais, sem problema, não fique tranquilo. O importante é que cada um tem o seu jeito. E se você quiser colocar aí uma outra maneira de calcular o IMC, uma outra maneira de colocar esse código, coloca aí nos comentários. Tudo bem? Vou seguir. If, que é o próximo, se, aí vai colocar o intervalo. O IMC agora está entre 18,5 e 25. Seguindo o modelo que está escrito aqui, o IMC ele tem que ser maior ou igual a 18,5. Por isso que eu coloquei esse símbolo aqui, ó. 18,5 é menor ou igual a IMC. Então o IMC pode ser 18,5 ou qualquer valor acima disso, até chegar no valor 25. Muito bem, feito isso, print. Você está dentro do peso, você está no peso ideal. Muito bem. Feito isso, vamos para o último if, a última condição, que é IMC maior que 25. Aí você vai mostrar na tela, que é de novo um print, você está acima do peso. E aí acabamos nosso programa e a gente vai testar. E a gente vai testar utilizando os mesmos valores que a gente fez anteriormente. Usando massa 100 e altura 2, o IMC tem que dar 25. Se o IMC dá 25, tem que aparecer estar no peso ideal, de acordo com o critério que eu montei nessa listinha. O valor real da classificação eu não estou usando aqui, estou usando esse valor da minha listinha, tudo bem? Perceba que ele tem que estar dentro dessa região. Vamos ver se vai rodar? Põe aqui. Muito bem. Digite o valor em quilogramas. Vamos lá. 100 quilos. Altura, 2 metros. O valor do MC, 25. Você está no peso ideal porque ele entrou dentro desse if, que é o que era esperado. Se você digitar um valor que cai abaixo de 18,5, ele vai dar abaixo do peso. E acima de 25, ele vai dar acima do peso. E aí a gente fecha o programa. Está aqui o código. Lembrando que esse código é meu. Você pode pensar de outras formas e está tudo bem. Beleza? Até o próximo, pessoal. Tchau!